Você já percebeu que quanto mais coisas fazemos, menos vivos parecemos estar? Vivemos cercados por telas, notificações, músicas, opiniões, e mesmo assim, há um silêncio dentro de nós que grita por atenção. O mundo moderno te convenceu de que o barulho é sinal de vida, mas a verdade é que o barulho é apenas o disfarce do vazio. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard dizia que a forma mais comum de desespero é não ser quem se é. E é exatamente isso que o excesso de estímulos provoca. Um afastamento lento e quase imperceptível daquilo que somos de verdade. Passamos o dia reagindo, clicando, rolando, assistindo. Mas quando a tela apaga, o espelho da consciência mostra o quanto nos tornamos estranhos para nós mesmos. Você acorda e já desperta com o dedo no celular. Vê o sucesso alheio, o caos do noticiário, a opinião de quem nunca viveu a sua vida. E então começa o dia com a mente carregada. Não com pensamentos seus, mas com ruídos que alguém colocou aí. Não é à toa que estamos cansados sem nem saber o porquê. A mente vive sobrecarregada, como um navegador com 100 abas abertas e nenhuma realmente importante. A psicologia moderna chama isso de fadiga cognitiva, mas os antigos chamariam de perda da alma. Platão alertava que o homem distraído é aquele que confunde movimento com progresso. E é por isso que tanta gente vive exausta. O corpo corre, mas o espírito está parado. Se você sente que algo em você está adormecido, é porque está mesmo. Vivemos em uma era em que o estímulo substituiu o sentido. Buscamos o próximo vídeo, o próximo prazer, a próxima notificação. E esquecemos do agora. A dopamina se tornou o novo evangelho, e cada deslizar de dedo é uma oração silenciosa, pedindo por mais. Mas o que esse vício em movimento constante tem te dado de verdade? Quando foi a última vez que você ficou 5 minutos em silêncio sem pegar o celular? A paz que você busca talvez não esteja no novo, mas no simples. O primeiro passo para recuperar sua essência não é fazer mais, é desligar o que te distrai. Então, antes de continuar, aproveita esse instante. Respira fundo. Desacelera um pouco. Se esse tipo de reflexão te faz pensar, curta o vídeo, se inscreva e escreva nos comentários uma palavra: presença, porque é com ela que a mudança começa. O verdadeiro problema do mundo moderno não é a falta de tempo, é a falta de consciência sobre o que realmente estamos fazendo com o tempo que temos. E é sobre isso que precisamos conversar. Sobre os hábitos silenciosos que, aos poucos, estão te tornando menos humano. Nem todo cansaço vem do trabalho. Às vezes, o que esgota é a convivência. Há pessoas que parecem sorrir, mas sugam o ar do ambiente. Você sente isso? Uma tensão leve, uma drenagem lenta, um desconforto que não se explica. É o tipo de desgaste que não vem do corpo, mas da alma. A ciência chama isso de contágio emocional. Daniel Goleman, um dos maiores estudiosos da inteligência emocional, provou que nossos cérebros espelham os estados dos outros. Quando alguém ao seu redor vive reclamando, dramatizando, espalhando pessimismo, o seu sistema nervoso literalmente se ajusta para baixo. É como tentar respirar ar puro em uma sala sem janelas. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos nos outros como destino. Muitas vezes atraímos pessoas tóxicas porque algo dentro de nós ainda acredita que merece ser drenado. E é nesse ponto que a filosofia e a psicologia se cruzam. Reconhecer o que nos prende é o primeiro passo para libertar-se. Pense nas relações como espelhos. Há pessoas que refletem sua luz e o ajudam a crescer, e há outras que apenas absorvem tudo o que você tem até que não sobre nada. Esses vínculos não nascem de um dia para o outro. Eles se infiltram como ferrugem em metal, lentos, quase invisíveis, mas devastadores. E quanto mais você tenta entender ou salvar alguém que não quer mudar, mais você se afasta de si mesmo. O estoicismo ensina que aquilo que está sob o nosso controle é a única coisa realmente nossa. Você não controla o caráter de ninguém, mas pode escolher o limite da sua energia.
E às vezes amar alguém significa apenas desejar o bem dele, de longe. Observe seu círculo. Quem te faz se sentir mais leve depois de conversar? Quem te inspira a ser uma versão mais calma, lúcida e verdadeira de si? Essas são as presenças que alimentam. As outras apenas pesam. Talvez o segredo não seja ter mais pessoas por perto, mas ter pessoas certas. E se libertar do que te adoece não é egoísmo, é maturidade espiritual. Porque quem vive tentando curar os outros sem curar a si mesmo, acaba apenas multiplicando a dor. Às vezes, a solidão é o preço justo pela paz. Mas há uma paz ainda mais profunda, aquela que começa quando você percebe que o corpo é o primeiro espelho da alma. O corpo fala, mesmo quando a mente finge não ouvir. Cada postura, cada respiração curta, cada ombro curvado conta uma história sobre o que você tem carregado. O corpo é o diário que nunca mente. Ele guarda sem palavras tudo o que a mente tenta esconder. William James, o pai da psicologia moderna, afirmava que não é a emoção que faz o corpo reagir, mas o corpo que provoca a emoção. Ou seja, não choramos porque estamos tristes, mas ficamos tristes porque choramos. Parece paradoxal, mas essa inversão muda tudo. O movimento transforma o sentimento. Quando você se move, o mundo interno também se reorganiza. Mas vivemos uma era de corpos parados e mentes exaustas. Passamos horas diante de telas, imóveis comprimindo o peito, encurtando o fôlego e acreditando que pensar demais é o mesmo que viver. O corpo virou uma espécie de casca funcional, usada apenas para sustentar a mente. Uma mente que, ironicamente, já não aguenta mais. O sedentarismo não é apenas uma questão de saúde, é um sintoma espiritual. Um corpo que não se move ensina ao cérebro que a vida é estagnação. E uma mente que acredita nisso começa a perder a fé no próprio impulso vital. É por isso que tantas pessoas sentem um cansaço sem causa, porque estão paradas por dentro. A filosofia japonesa fala do Ki, a energia que flui entre corpo e mente. Quando o Ki é interrompido pela imobilidade, surge o torpor, não apenas físico, mas existencial. Você já reparou como depois de uma simples caminhada, a mente parece mais leve e até os problemas parecem menores? Não é coincidência. O corpo em movimento reativa a alma adormecida. Cuidar do corpo, portanto, é um ato de respeito à mente. Não se trata de estética, mas de sintonia. Caminhar, alongar, respirar profundamente, erguer o olhar ao horizonte. São gestos pequenos que realinham você com o que é essencial. Quando o corpo desperta, a consciência volta a circular. E talvez essa seja a lição mais simples e mais esquecida do mundo moderno. Mover-se é rezar com o corpo. A cada passo, a cada respiração, você diz à vida, eu ainda estou aqui. Mas mesmo um corpo desperto pode carregar um peso invisível. O hábito silencioso que corrompe a mente e destrói a fé. O de reclamar. A reclamação é um veneno sutil. Você nem percebe quando começa a tomá-lo. Uma dose pequena por dia, disfarçada de desabafo, de humor, de só tô comentando. Mas ela se infiltra como um eco contínuo que ensina o cérebro a procurar o que está errado. E o cérebro é obediente. Ele sempre encontra. Reclamar é como soprar cinzas sobre o fogo da própria alma. No início parece aliviar, mas logo você se vê respirando o mesmo ar denso que espalhou. E o pior é que o mundo moderno estimula esse vício. As redes sociais são templos do descontentamento, todos competindo para provar quem está mais cansado, mais injustiçado, mais indignado. Transformamos o tédio em discurso e a frustração em identidade, mas existe uma saída. A filosofia estoica já ensinava que a vida é neutra. Somos nós que escolhemos o sentido dos acontecimentos. Epicteto dizia, não é o que acontece com você, mas o que você faz com o que acontece. Quando você reclama, entrega o controle. Quando agradece, recupera o poder. A ciência confirma. Estudos de Martin Seligman mostram que a prática diária de gratidão
altera regiões do cérebro ligadas ao prazer e à resiliência. É como trocar uma lente embaçada por uma transparente. O mundo continua o mesmo, mas você enxerga com outra luz. A gratidão não é negação da dor. É consciência de que a dor não é tudo. É reconhecer o pequeno milagre que ainda pulsa no meio do caos. Não é preciso escrever listas ou discursos. Basta um instante de atenção. A água que corre, o corpo que respira, o amigo que te ouve, o tempo que te deu mais um dia. Toda vez que você quiser reclamar, experimente fazer uma pausa e perguntar: isso realmente precisa ser dito ou eu só quero confirmar minha própria insatisfação? Esse simples ato já muda o padrão do pensamento. O silêncio entre o impulso e a palavra é o espaço onde nasce a sabedoria. E quando a gratidão se torna um hábito, o que antes parecia fardo vira combustível. O problema continua existindo, mas você muda o lugar de onde o observa, e é dessa mudança de perspectiva que nasce o equilíbrio, porque a vida não se torna mais fácil, mas você se torna mais forte. Só que há algo ainda mais traiçoeiro do que reclamar: buscar refúgio em prazeres rápidos para fugir daquilo que realmente precisa ser enfrentado. Vivemos em um tempo em que o prazer é o novo mandamento. Comida, sexo, séries, notificações, tudo ao alcance de um toque. Nunca foi tão fácil se distrair e nunca estivemos tão vazios. É como beber água do mar. Quanto mais você consome, mais sede sente. O filósofo Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração, dizia que o homem moderno não sofre por falta de prazer, mas por falta de sentido. O problema não é querer se sentir bem, mas querer se sentir bem o tempo todo. Porque o prazer, quando vira bússola, nos transforma em escravos da próxima recompensa. O algoritmo sabe disso melhor do que você. Ele te observa, mede seu tempo de atenção, entende o que te provoca dopamina e te entrega mais do mesmo, até que o mais nunca baste. E o pior é que você acredita estar escolhendo, quando na verdade está sendo conduzido. A liberdade se perdeu no deslizar do dedo. Mas há uma diferença enorme entre prazer e satisfação. O prazer é químico, passageiro, dependente do estímulo. A satisfação é existencial. Vem de propósito, de pertencimento, de esforço. Epicuro, tantas vezes mal interpretado, não pregava a busca desenfreada do prazer, e sim o prazer da simplicidade, da serenidade que nasce da moderação. O problema é que esquecemos disso e transformamos cada instante em uma corrida pelo próximo pico de dopamina. O prazer rápido é um alívio, o propósito é um sustento. Quando você busca sentido, até o desconforto ganha valor. Mas quando só persegue o prazer, até a alegria vira tédio. Repare como vivemos cercados por substitutos: conexões virtuais no lugar de presença, distrações no lugar de descanso, consumo no lugar de contentamento. A alma humana, tão vasta, foi confinada à tela de um celular. A psicologia chama isso de hedonic treadmill, a esteira hedonista. Você corre, corre, corre e continua no mesmo lugar, cansado e frustrado. Mas há um segredo que poucos percebem: o prazer cansa, o sentido renova. E é no silêncio da renúncia que a alma respira novamente. Talvez seja a hora de se perguntar: o que eu realmente quero sentir? Prazer ou paz? Porque toda fuga tem um preço. E o preço de fugir da dor é abrir mão do crescimento que ela poderia trazer. Mas e se, em vez de fugir do desconforto, aprendêssemos a enfrentá-lo? Talvez aí estivesse o começo da verdadeira liberdade. A vida moderna ensinou a temer qualquer tipo de dor. Evitar o desconforto virou sinônimo de inteligência e o prazer constante de sucesso. Mas há algo profundamente errado nesse raciocínio. Nada que cresce foge do atrito. O diamante se forma sob pressão. O músculo só se fortalece depois da dor do treino. E o espírito amadurece no silêncio das provações. O filósofo estoico Sêneca escreveu que nenhum vento é favorável para quem não sabe a que porto quer chegar. O desconforto é o vento da alma. Ele não vem para te destruir, mas para revelar a direção que você estava evitando. E o mais curioso
é que quanto mais tentamos fugir do que nos causa medo, mais alimentamos esse medo. É como tentar apagar um incêndio com gasolina emocional. A neurociência chama isso de resposta de evitação. O cérebro associa desconforto a perigo e ativa o modo de fuga. Mas quando você permanece, quando respira e encara, algo mágico acontece. O medo perde poder. A mesma estrutura neural que antes disparava pânico começa a criar resistência. É como se o cérebro aprendesse: isso dói, mas não me destrói. Na vida espiritual, o princípio é o mesmo. Deus nunca prometeu ausência de dor, mas presença em meio à dor. A fé não é um escudo que te separa do sofrimento. É a coragem de atravessá-lo sem perder o sentido. E quem atravessa, nunca sai o mesmo. Pense nas pessoas que você admira. Nenhuma delas chegou onde está sem desconforto. Cada uma, à sua maneira, enfrentou uma versão do próprio deserto. O desconforto é o lugar onde a alma deixa de ser teoria e se torna força. E quanto mais você foge dele, mais distante fica de quem poderia se tornar. Em tempos de conforto digital e anestesia emocional, aprender a suportar o incômodo é um ato revolucionário. Falar em público, admitir um erro, encarar uma conversa difícil, silenciar diante da provocação. Todos são exercícios de presença, pequenas forjas de coragem cotidiana. Você só descobre o tamanho da sua força quando não tem mais escolha além de usá-la. E talvez esse seja o propósito escondido no desconforto, fazer você lembrar que ainda é capaz. Mas há algo ainda mais profundo do que enfrentar o medo, é aprender a esperar. Porque enquanto a dor ensina resistência, a espera ensina fé. Vivemos na era do agora. Tudo precisa ser imediato. Respostas, resultados, recompensas. Mas quanto mais aceleramos, mais distante fica a paz que buscamos. A paciência se tornou quase um ato de rebeldia, um gesto silencioso de quem ainda acredita que o tempo tem algo a ensinar. Provérbios 14:29 diz: quem é paciente tem grande entendimento, mas quem é impaciente mostra que é tolo. A paciência não é fraqueza, é inteligência espiritual. É a capacidade de olhar para o processo sem desespero, de saber que nem toda semente germina no mesmo ritmo. A pressa é o disfarce da ansiedade, e a ansiedade é o sintoma da falta de confiança. Pense em uma árvore. Você não a vê crescendo, mas ela cresce. Há raízes se aprofundando em silêncio, longe dos olhos. E é justamente o que não se vê que sustenta o que um dia floresce. A paciência é o solo fértil da maturidade. Ela transforma o tempo em aliado. Mas para isso, é preciso mudar a forma como enxergamos a espera. Esperar não é permanecer parado, é continuar agindo sem perder a esperança. É regar a planta mesmo sem ver o broto, é continuar acreditando quando o retorno ainda não chegou. A paciência é ativa, não passiva. É disciplina emocional. O filósofo Nietzsche escreveu que tudo o que é profundo ama a máscara do tempo. As coisas mais valiosas da vida não se revelam de imediato. O amor, o propósito, a sabedoria. Todas exigem tempo e, portanto, paciência. E quando você entende isso, algo muda internamente. A impaciência dá lugar à serenidade e o controle à confiança. A psicologia moderna confirma o que os antigos já sabiam. Pessoas que sabem esperar têm mais autocontrole, maior satisfação a longo prazo e menos arrependimentos. Elas compreendem que nem todo atraso é perda, às vezes é proteção. Que o ainda não de hoje pode ser o ainda bem de amanhã. Mas talvez o ponto mais profundo da paciência seja este. Ela nos reconcilia com o tempo e com Deus. Quando você deixa de lutar contra o ritmo da vida e começa a caminhar com ele, percebe que tudo tem um propósito invisível. Que o tempo que parecia te atrasar, na verdade, te preparava. A paciência é a arte de confiar enquanto espera. E quem aprende a esperar, aprende também a viver. Porque no fim, não é o destino que molda o ser humano,
é o caminho percorrido com calma, fé e propósito. E se existe um hábito que te devolve à humanidade perdida, é este: saber esperar sem desistir.